Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, como vocês sabem, quer dizer, nem todos sabem, né? Mas eu sou estudante da UFRJ, eu sou estudante, né, de uma das maiores universidades federais desse país. E o vídeo de hoje eu queria contar pra vocês mais ou menos como é que foi a história, né, do ano que eu fiz vestibular e como eu lidei com tudo isso, né, os métodos de estudo que eu usei, como foi mais ou menos que eu estudei pra fazer o Enem, né, porque a UFRJ você tem que fazer o Enem pra passar. Os empecilhos que eu tinha nesse ano, e mais ou menos como é que foi tudo, assim. Então eu queria contar isso no vídeo de hoje pra vocês, então vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Darley Ferreira, tenho 21 anos, sou morador da comunidade da Rocinha, falo daqui diretamente com vocês, e eu quero contar mais ou menos essa história aí pra vocês. Vamos lá, primeiro tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né, de como era a minha situação naquela época. A primeira, eu estudei a minha vida inteira em colégio público, eu estudei meu ensino fundamental no colégio municipal, que é aqui perto da Rocinha, e no ensino médio eu fiz concurso para entrar para o colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, que é um colégio da rede federal, é um colégio que tem um nível de ensino bem legal, assim. Então eu já sabia, quando eu estava terminando meu ensino fundamental, eu já tinha essa vontade de entrar para a faculdade, então eu pensei assim, caramba, eu vou fazer prova para o Pedro II porque é um colégio que pode me dar uma chance legal de entrar na universidade. Então eu já comecei a estudar, já desde cedo, assim, e entrei no ensino médio, fiz o ensino médio todo no Pedro II, me deu uma base bem legal, assim, de estudo, sabe, de matéria e tudo mais. Primeira coisa, eu estudei em colégio federal no ensino médio, aí outras coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro, eu estudava um pouco longe de casa, né? Eu tinha que pegar 2 ônibus todo dia para chegar, e demorava, sei lá, mais ou menos 1 hora e pouquinho, assim, pra chegar no colégio. Então, já era uma coisa que me prejudicava um pouco, porque eu tinha que acordar bem mais cedo. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, eu trabalhei durante todo o meu ensino médio, assim. A maioria da galera não trabalhava, mas eu, na verdade, não é nem porque eu não tinha escolha, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar. E, então eu estudava de manhã e fazia estágio à tarde. A terceira coisa que a gente tem que levar... Terceira ou quarta? Não me lembro. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que eu não tinha internet e nem computador em casa, então isso, sabe, me atrapalhava um pouco, porque não tinha como eu fazer pesquisas e tal, então isso era um grande empecilho pra mim, e que vocês vão ver depois como é que eu contornei isso tudo. Aí beleza, como é que era a minha rotina, no meu ano de vestibular, que foi em 2017, como é que era o meu dia, né? Eu acordava por volta de 5 e pouquinho, e tinha que me arrumar correndo, tomar café, fazer tudo, ajeitar minhas coisas, e ia pra escola, eu pegava 2 ônibus, né, aí chegava na escola 7 horas, 7 e pouquinho assim, assistia a aula até meio-dia, almoçava na escola, e da escola eu ia direto pro trabalho. Eu trabalhava no centro da cidade, eu fazia estágio na Justiça Federal, trabalhava em um escritório lá, e passava a tarde inteira no trabalho, saía de lá do centro pra ir pra Rocinha, que também é um pouquinho longe, ainda mais se você for de ônibus, pegar trânsito. Tinha dia que eu levava 2 horas e pouco, quase 3 horas para chegar do trabalho em casa. Então eu saía de casa às vezes 6 da manhã e chegava 7, 8 da noite. A minha rotina era mais ou menos essa. Diferente de algumas pessoas, né, da minha sala que estudavam comigo, eu não tinha nem tempo e nem dinheiro nem tempo nem dinheiro para fazer um curso pré-vestibular, para dar uma força ali para estudar pro Enem, além das coisas que a escola dão, né? Eu não tinha nem tempo nem dinheiro. Eu até tentei fazer um pré-vestibular que é comunitário à noite na Rocinha, só que eu já passava o dia inteiro fora, estudando, fazendo trabalho e tal. Aí o curso pré-vestibular era de 7 às 10 da noite, sabe? Eu não ia conseguir sair de casa às 5 da manhã e chegar 11 da noite em casa, era bem pesado, então eu até comecei, mas eu não consegui continuar. Eu almoçava na escola, né? Almoçava na escola, de lá ia pro estágio, passava a tarde inteira lá. Aí como eu trabalhava no computador, uma maneira, né, que eu vi, que eu podia usar para poder estudar, era estudar no computador do trabalho, porque eu conseguia fazer o meu trabalho muito rápido, aí eu ficava com tempo livre, e os meus chefes eram bem legais, eles deixavam esse tempo livre que eu tava lá, eu podia ficar estudando. Então essa foi a maneira inicial que eu encontrei para estudar. Aí como eu não tinha computador em casa, né, o único jeito de estudar pela internet, já que não tinha como eu pagar outro curso pré-vestibular, era no computador e tal, aí como eu não tinha computador em casa, eu estudava no computador do trabalho. Aí o que eu fiz? Peguei um salário de um mês inteiro, na verdade nem tomou o salário de um mês inteiro porque era baratinho. Eu peguei um salário de um mês e assinei com o Descomplica, não sei se vocês conhecem a plataforma. Isso aqui não é nenhuma publicidade, não tô recebendo nada pra falar isso, é porque realmente tô contando a história de como foi. Aí beleza, assinei com o Descomplica e usei isso como se fosse mais ou menos o meu pré-vestibular, sabe? Porque eles têm uma grade de matéria certinho lá, que eles dão com videoaula. E aí foi essa maneira que eu arranjei para estudar. Eu todo dia chegava no trabalho, fazia meu trabalho correndo e depois ficava livre para estudar as matérias pelo Descomplica. Além disso, tinha um professor de física, o professor Sandro, que na verdade hoje ele é até meu amigo.
ele viu, né, minha situação de um outro colega meu, e ele conseguiu livros, né, livros didáticos de ex-alunos dele e deu pra gente estudar, tipo, pra ter mais uma base pra estudar pro Enem. Então aí como é que eu fazia, né, mais ou menos pra estudar durante todo esse ano? Eu chegava no trabalho, estudava 1 ou 2 matérias por dia no Descomplica, sei lá, matemática, português, aí outro dia história, física, e intercalando assim. Aí eu estudava a matéria e com os livros que o professor me deu, como eu passava muito tempo em transporte público, às vezes mais tempo no transporte do que na escola, no trabalho, eu usava esse tempo que eu passava no transporte para ir estudando no livro, tá ligado? Já que eu não tinha, tipo, internet ali, mas eu tinha um livro. Aí o que eu fazia? Estudava primeiro no Descomplica as matérias, tipo, tinha aula, e depois ia reforçar essas matérias e fazia exercício com o livro. Então aí eu demorava, sei lá, 1 hora pra chegar na escola, era 1 hora lendo, tipo 7 horas da manhã, às vezes eu em pé no ônibus lotado e ia lendo ali pra estudar. Aí da escola pro trabalho, demorava um tempo no ônibus também, estudando. Aí do trabalho pra casa, à noite, era um tempinho também que eu levava, então eu ia estudando com o livro. Então foi isso, eu estudava pela internet, tipo com Descomplica, com YouTube, quando não tinha a parada que eu queria no Descomplica, e no transporte público eu estudava com os livros que o professor me deu, que foi uma grande base que eu tive para estudar para o Enem. Eu cheguei a fazer o vestibular da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse vestibular tem 60 questões, eu acho que ele foi por volta de julho ali. Ele tem 60 questões e dessas 60, só com essa base de estudos de internet e os livros, porque eu tinha muita disciplina nessa época, galera. E aí só com essa base eu consegui acertar 50 questões dessas 60, 50 ou 51, não tenho certeza agora. Mas eu errei, sei lá, por volta de 10 questões apenas no vestibular da UERJ, aí eu fiquei com conceito A. Inclusive, eu acho que essa prova da UERJ foi até, tipo, foi até ruim eu ter tirado uma nota alta, porque isso, tipo, eu achei que eu já tava num nível legal de estudo, e eu fui começando a diminuir ali, e isso foi juntando com cansaço, porque eu, além de estudar para o Enem, eu tinha que estudar para a escola, e tinha trabalho, e tinha a minha vida pessoal, então isso tudo foi juntando com cansaço, eu ia procrastinando muito. Aí acabou que quando chegou por volta de agosto, setembro, eu já não conseguia estudar, eu parei de estudar mais ou menos ali por volta de agosto, aí eu fiquei até tipo outubro sem estudar, faltando 1 mês pro Enem. Aí faltando 1 mês, eu consegui voltar a estudar, porque tipo, já tava bem em cima mesmo. Aí, sei lá, faltando umas 3 semanas assim pro Enem, eu voltei a estudar. E aí fiz a prova, né, tipo, com os conhecimentos que eu tinha ali. Eu fiquei com a média mais ou menos 700 e pouquinho. Talvez se eu tivesse estudado nesse período que eu fiquei sem estudar, eu tinha tirado tipo, uma nota muito boa. Mas eu realmente não aguentava mais naquele período. Na verdade, nem sei se eu não aguentava. Eu acho que é mais porque eu cedi a pressão, assim, que tava tendo. É muita pressão que cai sobre a gente, sabe? E aí eu fiz a prova, fiquei com média 700 e pouquinho, eu podia ter tirado uma nota melhor se eu tivesse estudado direito, né, se eu tivesse mantido uma constância. E aí eu fiquei por volta dessa média, o final foi feliz porque eu consegui passar no curso que eu queria. Eu passei em primeiro lugar na minha cota para física, na época eu queria muito estudar física, até hoje eu tenho vontade também. E aí, né, pelo menos eu consegui passar. Só um adendo aqui, que eu esqueci de citar também, nessa época, eu moro aqui na Rocinha, né, a Rocinha tava vivendo uma guerra, tipo, muito pesada, era uma parada muito sinistra, que quase todo dia tinha tiroteio, operação, tinha várias coisas. E, bom, além de lidar com todo o cansaço, com tudo que a gente tem que lidar, eu ainda tinha que lidar com isso, com a violência aqui. Às vezes eu não podia sair de casa pra ir pra escola, pro trabalho, e, sabe, às vezes o nervosismo de tiro e meus parentes estão na rua. E tudo isso eu acho que é um fator que, tipo, deixa tudo mais pesado, sabe? Você já tem que lidar com a pressão ali de um ano de vestibular, e essas são questões que deixaram tudo mais pesado. Mas, felizmente, no final deu tudo certo, eu consegui passar. Hoje eu sou estudante da UFRJ, hoje eu já estudo biologia lá. Depois eu vou explicar também porque eu mudei. E também depois eu vou trazer mais vídeos aqui falando, tipo, exatamente, sei lá, mais detalhadamente como foram os meus métodos de estudo, como é estudar numa universidade federal, que é uma coisa que muita gente me pede, né, fala pra eu falar minhas experiências na universidade, como foram as festas também da universidade, e sei lá, e os surtos também que eu tive, tipo, durante esse período do ano de vestibular, que é um ano realmente muito pesado pra quem vai fazer. Então, enfim, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham entendido qual foi a história. Espero que vocês tenham gostado também. Se você puder deixar o like aqui pra me ajudar, vai me ajudar muito. E se inscrever aqui no canal também se você ainda não é inscrito. Então, obrigado por ter assistido, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.